Minha saudação nessa hora, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Eu leio na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14, assim, visto que tendes esta esperança, esforçai-vos ardorosamente para que ele vos encontre em paz, vivendo vida sem mácula e irrepreensível. Considerai a longanimidade de nosso Senhor como a nossa salvação, conforme também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Então, Pedro aqui vai dar muita importância aos escritos de Paulo, que são 14 livros da Bíblia, né? Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso mesmo, faz ele em todas as cartas, ou seja, Pedro conhecia as 14 cartas de Paulo, Pedro lia os escritos de Paulo. Ao falar nelas desse tema, é verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender. Eu venho falando sobre o véu, né? Sobre a cabeça da mulher na hora de orar e profetizar. Um ponto difícil, porém já está esclarecido, né? Bem esclarecido. É verdade que suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender. Para os ignorantes e vacilantes, torcem. Torcer é dar um sentido contrário, como fazem com as demais escrituras, para sua própria perdição. Ou seja, Pedro está chamando os escritos de Paulo de escrituras sagradas, e nós sabemos que as escrituras sagradas é a palavra de Deus. Portanto, os escritos de Paulo, as escrituras de Paulo é a palavra de Deus e não deve ser desprezada, menosprezado. Devemos dar atenção a tudo que Paulo escreveu nesta hora, pois estamos voltando às escrituras originais, infalíveis, verdadeiras, ao plano da salvação que Deus estabeleceu para as nações através de Paulo, o Evangelho de Paulo. Aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo escreveu: entretanto, se alguém, pode ser qualquer indivíduo, pode ser Cacu, pode ser de Macedo, Valdemiro, R.E. Soares, Malafaia, Marco Feliciano, pode ser Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Caio Fábio, qualquer um. Se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu, pode dizer que é o anjo de 24 de abril, tem tanto anjo hoje na Terra, né? Se manifestando e aparecendo, ou um anjo desça do céu vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Gálatas 1:8. Então, está na hora de considerar toda espécie e tipo de pregação que tem na terra hoje, que contraria os escritos de Paulo. Até Pedro reconhece Paulo. Que contraria, não está de acordo com as escrituras de Paulo, é hora de considerar isso anátema. Também é hora de abandonar essas coisas, essas doutrinas, credos, dogmas, estatutos, má interpretação, má aplicação
mau deslocamento que se faz com o Evangelho de Paulo. Se você quer crer num Evangelho para ir para o céu, é o Evangelho de Paulo. Eu não tenho Evangelho. Eu não sou profeta e não quero ser profeta. Eu sou apenas um pregador das Escrituras. E desde os 15 anos de idade, desde outubro de 1988, estudo as Escrituras. E agora eu conheço o caminho. E agora eu sei que quando ele, o Senhor Jesus, diz lá no Apocalipse 3:20, se alguém ouvir a minha voz, a voz de Jesus Cristo, é as Escrituras. É a voz de Deus. Devemos parar de procurar evangelho, boas novas, salvação em homens, igrejas, denominações, organizações religiosas, seja elas denominações, seja elas católicas, protestantes, seja elas igrejas históricas, tradicionais, tal como é a Igreja Batista, Metodista, Luterana, Anglicana, Presbiteriana, seja ela igrejas evangélicas, e aí milhares, dezenas e dezenas de milhares, talvez até centenas de milhares, né, pelo país. Também igrejas pentecostais, há grandes delas hoje no Brasil, Assembleia de Deus, CCB, Congregação Cristã no Brasil, e ainda tem um movimento neopentecostal que veio depois do pentecostalismo. Essas igrejas aí, universal, mundial, internacional, em todo o trono de Deus, junto com essas igrejas de células G12, comunidades evangélicas, tá aí, o Brasil está cheio, a terra está cheia. Nada disso adianta. Mas evangelho quer dizer boas novas. Paulo morreu e o evangelho de Paulo virou história? Negativo. Jesus Cristo. Hebreus 13:8 está escrito, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, para a eternidade. Ora, o mensageiro pode dormir, morrer, mas o ministério não. O ministério de Paulo é o ministério de Jesus Cristo. Diz o Mombrana na mensagem, almas encarceradas. Mesmo o ministério de Mombrana é o ministério de Jesus Cristo. Em Sankey, Charles Finney, Spurgeon, Kenneth, Calvino, Dwight Moody, em Chicago, antes de Mombrana. O ministério desses homens era Jesus Cristo neles, está vivo. Muito mais o de Paulo, que é fundamento, alicerce, base. E Paulo disse que vamos ver quem vai, se alguém construiu em cima do meu alicerce. Ouro, prata, feno, madeira, né? Vamos ver se a obra fica de pé, porque Deus vai sacudir. Se o que foi feito em cima do fundamento, base, alicerce de Paulo não subsistir, o tal é salvo, como que pelo fogo. Agora, como que vão entrar no céu essas igrejas tradicionais, históricas, protestantes, católicas, evangélicas, pentecostais, neopentecostais, células, G12, avivados, livres, comunidades evangélicas, se nem em cima do fundamento do alicerce de Paulo, vossas obras, prédios, edifícios, patrimônios, igrejas, foi construído. Está fora do alicerce. E Deus nos convida a desfazer de tudo, a abandonar tudo. E a colocar o primeiro tijolo. O primeiro tijolo é ser batizado, conforme Atos 19:5, em nome do Senhor Jesus. E aí vem o segundo tijolo, a Santa Ceia, né? Que é com vinho. Vem o terceiro tijolo, que é o lava-pés, né? João 13, versículo 2, diz, durante a ceia levantou-se da mesa, depois o manto, ele tirou o manto, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos
e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Versículo 14 de João 13, o Senhor Jesus disse, portanto, eu, o mestre e senhor, vos lavei os pés, e foi na ceia, na santa ceia. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Onde está o lava-pés? Não, mas isso é sacramento da Igreja Católica. Da Igreja Católica? Isso é escritura, estava no Evangelho de Paulo. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, e Paulo vai falando dos requisitos, se lavou os pés dos santos. Ora, Paulo diz que os santos eram os de dentro, não os de fora. E na igreja de Deus, que Paulo fundou, todas elas, a igreja de Cristo, Cristo e Deus, Deus e Cristo, eu e o Pai somos. Pode dizer que é plural, somos um. Lá havia lava-pés. Havia batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Havia santa ceia. Com pão e com vinho, viu? Simplesmente com vinho. Não está escrito aí em vossa Bíblia, em Mateus capítulo 26, que Jesus disse que não beberia o vinho, né, a não ser no reino, de novo, né, a não ser no reino, né, quando o reino estivesse de novo, né, ele fala do vinho. Não é suco de uva, é com vinho, né, que se deve tomar ceia. Né? Jesus Cristo, diz a Bíblia, enquanto comia, tomou o pão e, tendo abençoado, abençoou o pão. Partiu, distribuindo aos seus discípulos, disse, tomai e comei, esse é meu corpo. Né? Depois tomou o cálice. Está escrito que tomando o cálice, dando graças. O pão ele abençoou. O cálice ele deu graças. E é vinho. Deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Um cálice, não? Todos devem beber desse cálice, esse mesmo cálice. Ali estava a ceia. Mas isso é Mateus 26. Mas João 13 em diante, o capítulo 13, todinho, é a continuação da ceia, é onde está o lava-pés. É onde devemos voltar. As escrituras, não? Não ao dízimo. Não a pagar dízimo, porque Paulo diz em Hebreus, capítulo 7, versículo 5, Paulo diz assim, ora, os filhos de Levi, aí são 12 tribos. Levi era um das 12 tribos. Paulo também era um das 12 tribos, mas Paulo não era levita, né? Filipenses 3,5, Paulo diz que ele era hebreu dos hebreus, da raça de Israel, mas ele era da tribo de Benjamim. Está em Filipenses 3,5. Ele implanta ofertas e coletas. Pode ver aí, 2 Coríntios 9,5, 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2, Romanos 15, 26, 2 Coríntios 9, 12, ele não implanta dízimo, porque ele diz aqui em Hebreus, Paulo diz aqui, ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, estabelecer o dízimo. Como que Paulo ia estabelecer dízimo? Se Filipenses 3, 5 diz que ele era benjamita, da tribo de Benjamim. Como é que Paulo ia quebrar a regra que ele mesmo estabeleceu? Não estabeleceu, estava refrisando ela. Essa regra já estava no Velho Testamento. É os levitas que estabelecem o dízimo. Está aqui em Hebreus 7, versículo 5. Ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdote, devem, segundo a lei, estabelecer o dízimo para o povo, isto é, para os seus irmãos, conquanto são descendentes de Abraão. E como que um benjamita, um homem da raça de Israel, hebreus dos hebreus, da tribo de Benjamim, vai estabelecer dízimo na Grécia, em Roma, na Turquia, em Éfeso, para as nações? Ele não podia. Por isso que ele deixou bem claro que
essa coisa de estabelecer dízimo, cobrar dízimo, receber dízimo, viver de dízimo, era para os levitas, e Paulo não era levita, está claro. Depois dos Hebreus você tem 13 cartas de Paulo e você vê ofertas e coletas e não vê dízimo. É por isso que eu tenho dito, e voltando às escrituras infalíveis, a palavra original, não cobramos mais dízimo, não queremos receber dízimos de ninguém. Devido a Hebreus capítulo 7, versículo 5, não? Mas aqui estão os tijolos que eu preguei ontem, não? Para nós erguer as paredes, agora certo, agora correta, agora da forma adequada. Porque para receber o Espírito Santo, Atos 5, 32, diz que tem que obedecer à palavra, às escrituras. Então chega de estar torto para lá e para cá, em igrejas denominacionais, tradicionais históricas, católicas, evangélicas, protestantes, pentecostais, neopentecostais, de células G12, avivada, tanta espécie de igreja. No entanto, só tem uma escritura para seguir. Ou só tem as escrituras, a palavra de Deus, para seguir reto. Vamos voltar às escrituras. Vamos pegar cada tijolo, porque nós conhecemos o prédio, o edifício, a casa de Deus que Paulo levantou. Ele mesmo foi o bom arquiteto, desenhou a planta para nós, estabeleceu o fundamento, mas também Paulo edificou igrejas, evangelizou, abriu igrejas, desbravou, ganhou almas, estabeleceu igreja. Ele não somente pregou ou fez o desenho, ele praticou, ele deu exemplo. Então, nas pegadas de Paulo, nos passos de Paulo, no modelo de Paulo, no exemplo de Paulo, nós devemos ainda, enquanto há tempo, oportunidade, claro que isso é a misericórdia de Deus para as nossas vidas, voltar atrás, arrepender, mudar de rumo, de estrada, de caminho, de trieiro, sair desses atalhos chamados denominações, igrejas, organizações religiosas, sistema religioso, e voltar a Paulo, porque Paulo disse e está valendo para hoje. É o único evangelho de salvação. Gálatas 1:8 está valendo para hoje. Se alguém, ou mesmo o anjo do céu, porque hoje tá todo mundo cheio de visão, de êxtase, de arrebatamento, e de miragem, de visagem, de tonteria, e de idiotice, de burrice. Tanta revelação, revelagem, que está mais para lavagem cerebral, do que a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre esteve conosco. Está aqui, ó. Vamos voltar à palavra. Vamos voltar às escrituras. Em Mateus 5:48, Jesus Cristo disse: portanto, deveis ser perfeitos, como é o vosso Pai Celestial, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas o meio, o instrumento, o caminho, a maneira que temos que utilizar para ser perfeito está aqui, ó. As Escrituras, 2 Timóteo 3:16, 17, diz que toda Escritura é inspirada por Deus, e diz que as Escrituras estão nas nossas mãos. Mas ela deve sair das nossas mãos e vir para a nossa alma, o nosso coração. Vir para a nossa mente, a nossa meditação diária. Mas o lugar mais importante do que as mãos e a mente é o coração. Aí isso envolve a prática, o exercício, o fazer. Não é só viver de gogó. Paulo disse, eu digo, eu também digo. E a prática? E a eficácia da fé, a eficácia da vontade de Deus, e o fazer, e o efetuar, onde fica? Até quando vamos ser meros recitadores ou meros conhecedores da doutrina de Paulo?
É urgente, é emergente com que voltemos ao Evangelho de Paulo, que disse em Romanos 10, versículo 9 ao 12, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o único Senhor, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Mas é bom lembrar que nesta última era, a era de Laodiceia, Jesus Cristo está fora das igrejas, inclusive dos tabernáculos, porque 56 anos depois da morte do irmão Branham, profeta de Deus, você acha que não virou uma organização? Os tabernáculos, essas divisões. Esse irmão Branham vivo, na mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo, ele já dizia que o ismo já estava dentro do tabernáculo Branham em Jeffersonville. E 56 anos depois da morte do irmão Branham, já que o irmão Branham disse que na era de Éfeso, que o ciclo da vida e da morte do avivamento nunca falha. Para ter avivamento, Deus precisa de alguém. E não vem me dizer que Deus precisa de um profeta. E se você ler o livro de Esdras, quem escreveu o livro de Esdras? Quem era o guia ali? Quem era o homem que Deus estava usando no tempo de Esdras? Qual profeta? A Escritura diz que Esdras era escriba e sacerdote. Sim, Deus já guiou o povo de Israel para o sacerdote. Leia Esdras, capítulo 9, capítulo 10, o livro de Esdras. É a pregação de Esdras, a vida de Esdras, o exemplo de Esdras, a sinceridade de Esdras levou a nação a se comover, a se arrepender, ao ponto que o livro de Esdras diz, é sacerdote, não era nem profeta, que os judeus que fizeram casamentos errados com mulheres estrangeiras e chegaram até mesmo a ter filho, diante do exemplo de Esdras, da pregação das Escrituras que Esdras trouxe, da agonia, angústia, da sinceridade de Esdras, eles se despediram. As mulheres estrangeiras e os filhos colocaram tudo em ordem. E Esdras não era profeta. Não fica aí pensando que Deus precisa ter um profeta em cada geração. Deus é capaz de usar um sacerdote. Usou Esdras. Quem era o profeta ali no tempo de Ruth, Boaz, Noemi? Ou no tempo de Esther? Diga o nome do profeta ali para mim, fazendo favor. Sim, no tempo de Juízes, Deus usava até uma mulher, se fosse necessário, Débora. Deus é que é soberano. Quem é que conhece a mente dele? Quem pode instruir, dar instrução a Deus? Você acha que Deus é um aluno? Você pode criar regra nele? Você acha que Deus vai te obedecer? Não, ele faz a obra do jeito que ele quiser fazer a obra. É capaz de usar até uma jumenta, como usou uma jumenta para repreender o profeta Balaão. Na sua ambição de dinheiro, de preço, de salário. Ele não estava contente só com a salvação. Se ele fosse obediente, Balaão estaria no céu. E tem profecia de Balaão escrita aí na Bíblia, viu? Estrela de Jacó, né? Palavra de Balaão. Mas mesmo ele tendo palavra de Deus, que Deus usou Balaão, onde está Balaão hoje? Porque Moisés passou Balaão ao fio da espada? Devido à desobediência, devido à ambição por dinheiro. E o irmão Branham diz que a fama, as mulheres e o dinheiro derrubam qualquer ministro. Basta dar lugar à tentação. Basta se inclinar para essas coisas. Pronto, está caído. Quantos homens caídos tem na terra hoje? São ministros, pastores. Quantos que já morreram? Todo mundo sabe que estava caído. Mulherengo, adúltero, prostituto, fornicário. Mas ninguém teve coragem de tirar do púlpito. A Escritura diz aqui em Hebreus que ninguém deve ser profano como Esaú, que foi fazer negócio com a sua primogenitura num prato de comida.
O povo não tira do púlpito, o povo idolatra o homem. O povo blinda o homem, carrega o homem na bandeja, faz do homem um semideus, um deus, o seu herói. Mas esse homem vai para o inferno. Todos os profanos vão para o inferno. Paulo diz que devemos ter o leito conjugal sem mancha. Nada de adultério, nada de fornicação. Mas os adúlteros e os fornicários, Deus julgará, nem que seja depois da morte, quando a alma desprega do corpo. O corpo dorme, vai ao cemitério, a alma sai do corpo. E aí é hora de Hebreus 9, 27 funcionar. Depois da morte vem o juízo. Mas eu ganhei 50 mil almas para você, Jesus. Deixa eu entrar. Eu dei pão, dei leite em todo culto, dei almoço. Um dia era carne de porco, outro dia no almoço na igreja era galinha, era peixe, era frango. Eu dei doce, dei sorvete, dei bombom. Eu dei paletó e gravata, dei calça, dei sapato, dei sandália, dei lençol, dei meia, dei toalha, dei roupa íntima. Eu dei tudo, eu mantive. Muitas viúvas e órfãos comia porque eu era bom. Acha que vai entrar no céu por isso? Por obras? Sem santificação. Hebreus 12, 14. Ninguém verá o Senhor. Esqueceste dessa regra? Da santidade, da pureza. O povo deixa passar. Mesmo sabendo das mazelas, dos adultérios, da prostituição, das amantes, das fornicações, o povo deixa passar porque diz, Deus usa tal pastor para curar, Deus usa tal pastor para expulsar demônio, Deus usa tal pastor para fazer milagres e prodígio, o povo deixa passar. Mas ele não. No céu não entra pecado, entra pecador, que era ex-drogado, ex-fumante, ex-sodomita, ex-ladrão, ex-mágico, ex-idólatra, ex-mentiroso, ex-profano. E depois você vem para a palavra, você já não deve mais fazer profanação como Esaú. Antes de conhecer Atos capítulo 17, versículo 30. Você está no cego, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas desde o momento que chega a palavra, você tem que parar com a profanação. Você tem que abandonar o pecado. Se você quer ir para o céu, você tem que fazer igual José, no Egito, na casa de Potifar. Ainda que uma mulher tire a roupa, ainda que a mulher seja bonita, você tem que correr. Você tem que fugir porque Deus está te vendo. Se você vai no rumo do pecado, saiba que você está indo no rumo do inferno, do lago de fogo. Se você corre do pecado e ainda depois as pessoas vão lhe chovalhar, zombar, como que você recusou uma mulher bonita daquela, uma propina daquela, um enriquecimento ilícito daquele. Eu quero ir para o céu. Para mim ir para o céu, eu devo evitar o pecado. Eu devo caminhar em santidade. Pode que o pastor, o diácono, o presbítero, o evangelista, o bispo, o papa, o monsenhor, o cardeal, o padre não esteja vendo, mas Deus está vendo. Que congregação, que assembleia, que igreja José tinha no Egito, ou Daniel na Babilônia. Ou que grande igreja Sadraque, Mesaque e Abidnego tinha na Babilônia, quando a trombeta tocava para adorar lá aquele ídolo, todos os hebreus curvavam, abaixavam o joelho, e Deus estava vendo aquilo. Menos Sadraque, Mesaque e Abidnego, menos Daniel, que desobedeceu a ordem, do rei Dário, Qualquer um que orar a outro Deus e não vier a mim, vai ser jogado na cova dos leões. Veja que era um José sozinho, era um Daniel sozinho. Veja que era um Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 pessoas. Onde estiver 2 ou 3, mas tem que ser fiel, santo, em santidade, reunidos no meu nome, eu estarei
no meio de vós, mas tem que ser santo. Não, ele não vai estar no meio de qualquer um, não. Se você está na lama, no chiqueiro de porcos, no pecado, nem adianta que Deus é santo. Você não pode trazer Deus para dentro das igrejas, do chiqueiro, para dentro das igrejas denominacionais, católicas, protestantes, tradicionais, históricas, evangélicas, pentecostais, neopentecostal, células G12, avivadas, e nem comunidades evangélicas. Não, ele quer, na verdade, caminhar com você. E você caminhar com ele como um homem só. Foi raptado, Enoque. Está na hora disso voltar. De você crer em Deus com temor, com tremor. De você temer a Deus, guardar a palavra de Deus. Guardar as escrituras. Não importando para as críticas, falatórios, zombarias, difamações, calúnias, mentiras, que disserem a respeito de você, o que importa é Deus. É a escritura. Vamos voltar às escrituras. Vamos sair das igrejas, denominações, sistema religioso, vamos voltar ao alicerce, a base, o fundamento que Paulo fez. E também vamos fazer a construção, erguer a parede, com os mesmos tijolos que Paulo fez para levantar dele, né? As mulheres colocando o véu sobre a sua cabeça, na hora de orar e profetizar. Está aí em 1 Coríntios 11, né? Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. É o mesmo que ter a cabeça raspada, careca. Se a mulher não se cobre com o véu, mande cortar o cabelo, mas se é vergonhoso para uma mulher ter o cabelo cortado, raspado, cubra a cabeça. Um véu, é claro. Está em 1 Coríntios 11, 5 e 6. Mas isso é um ponto difícil. Você vai torcer? Você vai retruncar? Você vai discutir com Paulo? Vai dizer que isso não é válido? Eu já não mostrei ontem. Mambrana não implantou isso, mas também não foi contra. Se uma mulher desejasse usar o véu, ele não foi contra. Como o ósculo também. Mambrana não implantou, mas também não foi contra. Até orientou. Se for fazer, é irmão com irmão. Nada de beijar a boca. Nada de beijar o rosto. E também não quero homens beijando mulheres aqui no tabernáculo. Mas se você deseja fazer, Mambrana não é contra. Como é que Mambrana ia ser contra as escrituras? Mambrana era um restaurador. Ele restaurou. Mas agora Deus quer que voltemos ao original por completo. A base, ao alicerce. Agora Deus quer que usemos os mesmos tijolos de Paulo. A obra de Mambrana foi boa. Mas a obra de Paulo é melhor. Nós vamos ter mais segurança para entrar no céu. Porque Mambrana falou na visão. Além da cortina do templo, se o grupo de Paulo entrar, o meu entra. E se nós fizer igualzinho a Paulo? Não há dúvida que vamos entrar. O que não podemos é pensar em entrar no céu sobre construções em cima da areia. Cacu, a obra de Cacu, o clamor da meia-noite dele é casa em cima da areia. A obra de católico, protestante, evangélico, pentecostal, neopentecostal, células G12, comunidade evangélica, são construções, e não é de Paulo. Paulo não levantou essas denominações, organizações, esse sistema religioso. Daí está baseado no Vaticano, na Igreja Romana. Ainda há tempo, ainda há oportunidade. Deus está nos dando essa graça, esta misericórdia de Deus. Ouvir esse tipo de pregação hoje. Isso aqui é que é salvação. A salvação não é um homem. A salvação não é uma igreja. A salvação não está no sistema religioso o tempo todo. Você carrega ela na mão aí. Está na hora de meditar nas escrituras. Está na hora de você permitir com que as escrituras penetrem na sua alma, até a divisão da alma e do espírito. Está na hora de você permitir com que as escrituras te salvem.
Oh, mas a Bíblia é velha. Tem 2000 anos aí o Novo Testamento. E qual é o vinho melhor? O vinho novo ou o vinho velho? Tem garrafa de vinho que tem 50, 80 anos, 70 anos, que não é qualquer um que tem dinheiro para comprar, não. Você compra um vinho novo aí, baratinho, né? Mas quanto mais velho for o vinho, melhor o sabor, melhor o estímulo. Estou mandando ninguém beber vinho, não. Só estou fazendo uma comparação aqui, que a Bíblia, você diz que ela é velha, ela é um vinho velho, ela vale mais, ela tem mais sabor, mais estímulo, mais salvação do que denominações, igrejas católicas, protestantes, evangélicas, tradicionais, livres, avivadas, neopentecostais, pentecostais, células, comunidades evangélicas. Isso aí tudo nem se compara à Bíblia. Vamos voltar ao vinho velho, às escrituras, aos tijolos, né? Ficou bem batido, bem pregado aquilo que eu preguei ontem, né? Isso merece ser repetido. Isso merece falar novamente sobre isso, porque isso envolve salvação. Vamos voltar à doutrina de Paulo, ao Evangelho de Paulo. Quem quiser torcer as escrituras de Paulo, quem não quiser ir pelo Evangelho de Paulo é problema de quem não quiser. Mas se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e quer ir para o céu, volte. Vamos voltar a casamento e divórcio de acordo com o que Paulo ensinou. Em Romanos 7, versículos 2 e 3. Assim, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele viver. Se o marido vier a falecer, ela ficará livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera, se viver com outro homem. Eu vi, o irmão Brana irmão Brana disse que se a mulher recusasse o marido ou um filho, podia repudiar. Mas já Paulo disse que não pode. Também Jesus disse em Mateus 5,32, todo aquele que repudiar sua mulher a não ser por motivo de fornicação. O que é fornicação? É duas pessoas que não são casadas fazerem sexo. Faz com que ela adultere. E aquele que casa com a repudiada comete adultério. Ou seja, a mulher adultera, fornica, né? Pronto. Se o homem quiser repudiar, nesse caso tem direito. Mas mesmo assim, se alguém casar com ela, porque ela está ligada ao marido. Se alguém casar com ela, Jesus Cristo diz, aquele que casa com a repudiada comete adultério. Ela fornicou, foi repudiada, mas mesmo assim ela está ligada. Quem casar com ela está em adultério. Isso é Jesus Cristo e Paulo. Jesus Cristo, a principal pedra, né, do alicerce da base de Paulo. Paulo que ensinou verdadeiramente casamento e divórcio. Eu sei, isso aqui enquadra muita gente, milhões de pessoas. Mas é eu que sou o culpado? O tempo todo isso estava escrito aí. Em Mateus 5,32, em Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, em 1 Coríntios capítulo 7, acho que é o verso 29, Paulo está dizendo lá que a mulher está ligada, como ele fala aqui em Romanos, ao marido enquanto ele viver. E como é que é o casamento, ô André Luiz? Olha, como Deus estabeleceu. Como é que Deus estabeleceu? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É assim que Deus estabeleceu. E tem dote aí? Não, nós não temos dote. Não vamos exigir dote. Mas se um homem deixa a casa do seu pai, de sua mãe, e vai se unir à sua mulher, claro que o pai daquela virgem, daquela mulher vai consentir, autorizar, vai dar a mão da sua filha em casamento. Então aquilo uniu. Casamento é união. E aí a mulher está ligada ao marido pela lei, enquanto esse marido estiver vivo. Ela só pode casar com outro se o marido vier a falecer. E sendo ela uma cristã, Paulo ainda diz, ela tem que escolher
alguém no Senhor, um cristão, né? Não fazer julgo desigual, que luz não se mistura com trevas. Ainda tem isso que Paulo deixou para nós. Estamos voltando a essa base, fundamento, alicerce, a esses tijolos. Já está bem claro que aqui comigo não vai haver confissão pública dos pecados. Não haverá, mas vamos lidar com casos de pecado como Jesus Cristo ensinou em Mateus 18, como Paulo ensinou em 1 Coríntios 5 e em 2 Coríntios 2, no capítulo 2. Né? Se teu irmão pecar, vá a ele. Se ele arrepender, ganhaste teu irmão. Né? Mas se ele não se conserta, chame uma ou duas pessoas, e aí tome uma decisão. Ele não ouvindo, leve o caso à igreja. Mateus 18, do 15 em diante. Não ouvindo a igreja, desligue. Desligue ele da igreja. Simplesmente desligue ele, como Paulo mandou desligar, eliminar aquele rapaz lá em 1 Coríntios 5 que estava cometendo incesto. Um tomate podre, uma laranja podre estraga toda a caixa de tomate bom, toda a caixa de laranja boa. Paulo mandou os coríntios, a igreja de Deus em Corinto, a igreja de Jesus Cristo, de Cristo em Corinto, limpasse daquele fermento. O autor desse pecado, dessa maldade, expulse ele, elimine ele. Senão ele vai contaminar a igreja todinha. Se vocês permitirem isso aí, é um caso. Vai vir 2 casos, 3 casos, 4 casos. Agora está todo mundo contaminado. Mandou desligar. De onde ele aprendeu isso? Onde Paulo aprendeu isso? De quem? O que eu recebi do Senhor. Coríntios 11, né? É o que eu também vos ensinei. Então Paulo recebeu do Senhor. Tem muita revelação hoje. Arrebatamento hoje. Visões hoje. Aparecimento de anjos. Miguel, Gabriel. Tanto tipo de anjo aparecendo. Será que é anjo de Deus mesmo? Porque não encaixa essas pregações, livros de profetas, pregações de apóstolos, de profetas, de líderes religiosos, não encaixa com as escrituras. Está desalinhado. E o irmão Branham diz que devemos nos alinhar com as escrituras. Alinhar, não é andar torto, andar torta. Devemos nos alinhar. Durante a instrução, a mulher conserve-se em silêncio, né? Com toda submissão. Eu não permito que a mulher ensine. Eu, Paulo. Eu estou com Paulo. Eu acredito no evangelho de Paulo, na sã doutrina, na doutrina que o apóstolo Paulo trouxe. Pouco me importa quem crê ou não crê, quem vai seguir ou não vai seguir, eu não vou olhar para isso. Mas quando Paulo diz aqui, eu não permito que a mulher ensine ou domine o homem, que ela conserve-se, pois, em silêncio. Isso aqui deve voltar, está voltando, está de volta. Já está de volta. Mulher não vai explicar. Não vai dar instrução. Coríntios capítulo 14, estejam as mulheres caladas nas assembleias. Paulo dizendo aqui, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Na minha Bíblia está escrito aqui, de Jerusalém, dessa forma. Não é permitido a mulher tomar a palavra. Ela não foi chamada para isso. Valnice Milhões, Camila Barros, tantas mulheres pregadoras pisando no alicerce. Ou seja, que tijolo é esse? Mas o tijolo da Valnice, da Camila, é de concreto, é de ouro, é de diamante, é muito precioso. Eu não quero nem saber se ela não usa, se ela não obedece a doutrina de Paulo, se ela não levanta essas mulheres missionárias, grandes pregadoras do mundo pentecostal e neopentecostal, se ela não constrói como Paulo construiu, eu não darei crédito. Eu não darei crédito. Eu não quero nem ouvir. Eu não ouvirei elas. Mas se você quer, você é um agente moral livre. Você tem um livre-arbítrio, o direito de fazer uma escolha. Ou vai pelas escrituras, ou vai por
sistema religioso e igreja. Eu garanto a você que as escrituras é salvação, é vida eterna. Você tem que combater, lutar, tomar seu lugar, depois guardar a sua posição, porque o diabo vai querer te tirar da palavra, das escrituras. Ele tem 1001 instrumentos para fazer isso. Vai usar da emoção, vai usar do sentimentalismo. E aí você não pode abrir mão da palavra. Fique com a palavra. Fique com o que está escrito. Aconteça o que acontecer, vamos voltar à palavra e ficar com a palavra. Esteja as mulheres caladas. E Paulo generalizou aqui. Pode ser mulher rica, pobre, feia, bonita, pequenininha, grandona, gordinha, magrinha. Pode ser amarela, branca, preta, vermelha, parda, cafusa, mulata, mameluco. Não importa a raça. Está generalizado. Qualquer mulher para entrar no céu tem que ouvir esse evangelho. De novo, estejam caladas nas assembleias, pois lhes não é permitido tomar a palavra. Plataforma não é lugar de mulher. Está na frente de um púlpito não é lugar de mulher. Se é que elas querem ir para o céu, se não quer, continua. Se quer, deve sair daí. Se deseja instruir-se sobre algum ponto, estou lendo Paulo, interrogue os maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. E ainda Paulo diz no verso 38, se alguém julga, 37, se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça nas coisas que eu vos escrevo preceito do Senhor, mandamento. Tijolo, para levantar seu edifício, a obra de cada um vai balançar, já está tremendo, balançando, vai ser chacoalhada. Pode que você fez obra de ouro, de prata, de bronze, pedra preciosa, de madeira, de feno, de palha, pode que não resista, mas pelo menos se você tiver sobre o alicerce de Paulo, você ainda se salva como que pelo fogo. Eu não sei como que é essa salvação pelo fogo, mas ela virá. Ela virá. Agora, se você não está sobre o alicerce, a base, o fundamento de Paulo, você está perdido. Você está perdida, mulher. Homem, você está perdido. Vamos voltar a Paulo. Vamos voltar a Paulo em 1 Timóteo 2,9. Quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes. Nada de roupa grudada, cortada, apertadinha no corpo, assim, igual uma linguiça toscana e calabresa. E projeta e desenha seios e nádega e o corpo todo, ao ponto do corpo da mulher ficar sexy e os homens na rua babarem igual o cachorro louco. Também você está provocando. E 1 Timóteo 2,9, Paulo diz, as mulheres para vestir roupa decente. Deixa a roupa folgar. Para os seios não ficar projetado. Deixa a roupa, deixa sobrar pano para as nádegas, a traseira, as nádegas não ficar projetada. E os homens ficam aí na rua babando igual cachorro doido. Quando você está aí rebolando o traseiro, as nádegas com um salto alto, um verdadeiro de um striptease, à luz do dia. A luz do dia, o striptease está aí. Não é preciso ir num motel, numa boate para ver striptease. Hoje é a luz do dia, diante dos olhos de crianças, adolescentes, jovens. Tudo porque desobedecem a palavra de Paulo, que diz que a mulher deve usar roupa decente, com pudor, vergonha. Deve ter vergonha de se expor, de se mostrar, de se tornar uma mulher sexy. Mas minha igreja não fala nada sobre isso. Mas é claro, o pastor quer só seu dízimo, seu dinheiro, sua oferta, sua contribuição. É nisso aí que ele está de olho. Pouco importa se você irá para o inferno ou não. As pregações de pastores de igreja, irmão Brando dizia, é como a agulha da anestesia.
Anestesia, bom em você para ficar dormente, insensível, você não sente nada. Você diz, eu vou até desligar, eu não quero ver esse pregador mais. A palavra dele me irrita, não é isso que eu quero ouvir. Mas claro, você tem 1 milhão de pregador pregando. Mas vamos ver quem é que está pregando a verdade. Vamos ver quem é que está pregando com compromisso. E Pedro diz que os enfeites das mulheres sejam com pudor e modéstia, na simplicidade, cabelo sem trança, e nenhum objeto de ouro, pérola, vestuário surtuoso, ou seja, até joias. Pedro mandou arrancar, Paulo mandou arrancar, né? Isso é a doutrina dos apóstolos. Não consista o vosso adorno em exterioridade, como no trançado dos cabelos, no uso de joias de ouro, nem no trajar de vestes finas. Está tudo de volta aqui hoje. Para as filhas e filhos de Deus. Eu não sei quantos filhos e filhas de Deus tem na terra hoje. Eu não sei. Não está escrito na testa. Eu não vejo escrito assim, filho de Deus. Ou filhos de Deus. Mas eu creio que as almas dos filhos e filhas de Deus a Deus pertencem. E a palavra de Deus vai regenerar as almas dos filhos e filhas de Deus. E a palavra de Deus vai transformar as santas escrituras, as almas dos filhos e filhas de Deus. A última palavra, recorda-te, lembra-te, não esqueça disso. Jesus Cristo está do lado de fora das igrejas, batendo na porta. Não de igreja universal, mundial, internacional, católica, avivada, G12, células neopentecostal, tradicionais, livres, restauradas, igrejas despertadas. Ele não está a bater em porta de igreja. Se alguém é pessoa, alguém é um ser humano, pode ser homem ou mulher, se alguém ouvir a minha voz, que é as Sagradas Escrituras, o Evangelho de Paulo, e abrir a porta, abrir seu coração, eu entrarei em sua casa, no seu coração. É o lugar da palavra, é o lugar das Escrituras. Cearei com ele e ele ceará comigo. Então isso vai redundar. O resultado disso é vida eterna e salvação. Que Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora. Amém.